Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Amud Aleph, na Mishnah, no meio da Amud, mais ou menos. הזורק 400 בכותל, למעלה מ10 טפחים, כזורק באוויר. למטה מ10 טפחים, כזורק בארץ. Alguém que ele estava no Reshut Rabim e ele jogou alguma coisa em um cótel. Tinha uma distância dele, a pelo menos 4 modos de distância dele, um cótel, um muro, e a pessoa jogou alguma coisa no muro. Se caiu no muro acima de 10 tfachim, é patur. Por quê? Porque acima de 10 tfachim é kezorek ba'avir, igual jogar no ar. E o ar acima de 10 tfachim, no Reshut Rabim, é chamado de uma ptur. Então, se caiu no muro ou numa parede, num lugar alto dela, patur. Se foi abaixo de 10 tfachim, que é considerado Reshut Rabim, então eu joguei alguma coisa a 4 modos de distância no Reshut Rabim. Então, se eu joguei abaixo de 10 tfachim do muro, chayav, kezorek ba'aretz. É igual jogar na terra. E a Zorek Baretz, Arbamot Hayav, alguém que joga uma coisa na terra a uma distância de 4 amot, no Reshut Rabim, ele é Hayav, certo? Como a gente falou algumas vezes, a proibição, Alachai Mishnah Sinai, de carregar alguma coisa 4 amot no Reshut Rabim. Pergunta Gmará Vealonach, pergunta Gmará, olha, na guida tem um cótel na minha frente, tá bom? A distância de 4 amot. Se eu joguei embaixo, abaixo de 10 tfachim, jogo, bate no cótel e volta. No fim, isso daqui não foi a uma distância de 4 amot de mim. Isso bateu e voltou. Não ficou apoiado a uma distância de 4 amot no Reshut Rabim. Então, a proibição de carregar alguma coisa no Reshut Rabim é quando eu tiro de um lugar, atravesso 4 amot e coloco no outro lugar. Aí é proibido, mas aqui que eu joguei, bateu no cótel e voltou. Não deveria ser hayab. Amar Rabi Yochanan bedvelash menashanina. Fala, Rabi Yochanan, está se tratando aqui que eu joguei um figo gordo, um figo bem gorduroso, que eu joguei no cótel, bateu no cótel e grudou nele. Então, quando eu joguei a 4 amot de distância no cótel e ele grudou na parede, esse grudado na parede é como se tivesse apoiado no chão, e é Reshut Rabim, por isso é Hayav. אמר רבי יהודה אמר רבא אמר רבי חייא, זרק למעלה מ10 והלכה ונחה בכור כלשהו, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבנן. Fala, Rabi חייא, o seguinte, se eu joguei algo acima de 10 tfachim do cótel, certo? Acima de 10 tfachim no cótel, se ele grudou no cótel, por exemplo, é como se eu jogasse no ar, que aí eu sou patur, porque acima de 10 fahim no Reshut Rabim, é makom patur, não é hayab. Mas se eu joguei num cótel num lugar alto, acima de 10 fahim, e ele entrou num buraquinho. Quando ele entra num buraquinho, ele já não está mais no ar, ele está no cótel. Mas esse buraquinho é muito pequeno. E o buraquinho muito pequeno, com menos que 4 por 4 tfahim, não é chamado um Reshut. Então, quando caiu num buraquinho pequeno, vai ser hayab ou não, depende da discussão de Rabi Meir e Rabanan. Le Rabi Meir damar chokekim leashlim michayev. Rabanan Damra Chokekim Lashlim Lo Michayev. Tem uma discussão entre Rabi Meir e Rabanan. Se, vamos trazer essa discussão aqui para o nosso caso, se eu joguei e caiu num buraco, de acordo com o Rabi Meir fala o seguinte, olha, tá bom que o buraco onde caiu é muito pequeno. Tem, sei lá, 2 por 2 dedos, 2 por 2 fahim. Mas, já que nesse cótel eu tenho espaço para learchiv, para expandir o meu buraco e chegar em 4 por 4 fahim, fala Rabi Meir, Chokekim Leashlim, eu cavo para completar os meus 4 por 4 tfahim. Ou seja, fala para ele, já que no potencial esse buraco poderia ser expandido para 4 por 4 tfahim, eu sou Hayab. E Rabanan falam que não. Rabanan fala, olha, se na prática tem 4 por 4 tfahim, é Hayab. Mas se na prática não tem, é patur. Então, quando caiu num buraco pequeno, de acordo com o Rabi Meir, vai ser Hayab, porque eu considero todo o muro como se fosse um buraco, e de acordo com o Rabanan, não. Se for um muro bem pequenininho, bem fininho, que não tem 4 por 4 tefahim, aí Rameir vai concordar que é patur. Mas se ele tem possíveis 4 por 4 tefahim, de acordo com o Rameir, já que no potencial é possível, então é real. Tana Meachi tem uma braita que fala também isso. Zarak lemala masara velcha vinacha bechor kolshu. Eu joguei no cótel e caiu dentro de um buraco no meu cótel, acima de 10 fahim. Rameir mechael, Ramim potrim. Rameir fala que é real, Ramim fala que é patur, de acordo com a discussão acima. אמר רבי יהודה אמר רב, תל המתלקט 10 מתוך 4, וזרק ונח על גביו, חייב. Se eu tenho uma montanhazinha no Reshut Rabim, certo? Se eu tenho uma montanhazinha, que essa montanha, ela sobe 10 tfachim em 4 amot. Ou seja, se for uma montanhazinha com uma subida muito devagar, ela é considerada Reshut Rabim.
E aí, se eu joguei um pouquinho, é como se eu jogasse no Reshut Rabim. Se não andou 4 amot, eu não sou Hayab. Mas, se eu tenho uma montanha que, pelo menos em parte dela, ela sobe 10 tfachim, ou seja, ela sobe 80 centímetros dentro de 4 amot, dentro de 2 metros, certo? Ela tem uma subida um pouco mais íngreme, que ela sobe 10 tfachim em 4 amot, é considerado Reshut Rabim, e eu era considerado Reshut Yachid, desculpa, e eu sou Hayab. A gente falou que algo que tem uma altura de 10 tfachim e 4 por 4 tfachim é considerado Reshut Yachid. Então, se eu tenho na rua, no Reshut Rabim, uma montanhazinha de terra que ela sobe numa não sei como chama isso, num gráfico, esses gráfico, na ingrimidade, ela é íngreme o suficiente para subir 10 tfachim em 4 amot, é considerado Reshut Yachid, e quem jogou lá é Hayab. Tá na Meachi, tem uma braita que também diz isso, na continuação, Mavoi sheshave letocho venasa midron lereshut rabim. או שווה לרשות רבים ונשא מדרון לתוכו, אותו מבוי אינו צריך לא לחי ולא קורה. מבוי, ele apareceu talvez algumas vezes lá para trás, em Masechet Shabbat. Mavoi, o que é o Mavoi? Mavoi é uma entradinha que dá para o Hatzer. Como eles construíam os bairros dele, as shkunot, como era exatamente, você tinha um hatzer, cada um tinha um pátio grande que tinha lá 4, 5 casas, e cada casa saía para esse pátio, e eles colocaram vários pátios desses, um em volta do outro. Então você tinha um hatzer, 2, 3, 4, 5, 6 hatzerot, por exemplo, um do lado do outro, cada um com algumas casas. Todos esses hatzerot tinham uma saída para o Mavoi, e do Mavoi isso ia para a rua. Certo? É como se fosse uma entradinha. É como se fosse um hall que dava para o Hatzer. Esse Mavoi, ele é considerado a priori Reshut Yachid, porque ele é fechado dos 3 lados, mas já que ele tinha um lado todo aberto para a rua, ele parece com o Reshut Rabim, quer dizer, as pessoas podem acabar esquecendo que ele é Reshut Yachid e tirando coisas dele para a rua. Esse Mavoi, ele era fechado dos 3 lados, tinha portas que de cada Hatzer ia para o Mavoi, mas ele era fechado de 3 lados e tinha um lado todo aberto. Esse lado todo aberto que dava para a rua, para as pessoas não tirarem dele para fora sem querer, tinha que se colocar lá lehi ou korá. Lehi é uma madeira do lado na passagem, korá é uma madeira em cima, para lembrar as pessoas que, olha, esse Mavoi era o Shutahid e ali na frente é a rua, e não carregarem coisas do Mavoi para a rua. Porém, fala a Braita que se eu tenho um Mavoi que ele é plano e ele desce para a rua, quando chega na ponta de uma Mavoi, não é reto para a rua, tem uma descida, ou se eu tenho uma rua que é plana e o meu Mavoi é na descida, o meu Mavoi é inclinado, não precisa de nem Lechi nem Korá. Já que na saída de uma Mavoi para a rua eu tenho uma mudança de altura, um é plano e o outro é uma descida, as pessoas vão perceber, vão se tocar que tem uma diferença entre uma Mavoi e a rua, e já nem preciso colocar o Lechi do lado nem a Korá em cima. רבי חנינא בן גמליאל אומר, תל המתלקט 10 מתוך 4 וזרק מנחל גביו חייב. E aí, Rabi Hanina Ben Gamliel fala o que a gente falou antes nessa braita, certo? Ele não está discordando da questão do Mavoi. Ele está falando só outro ponto, que se eu tenho uma montanhazinha no meio da rua, que ela sobe 10 tfachim dentro de 4 amot, uma distância de 2 metros mais ou menos, ela é considerada Reshut Yachid. Se eu joguei alguma coisa do Reshut Rabim em cima dessa montanha, eu sou real como se eu tirasse do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. E aí, mesmo que não foi uma distância de 4 amot, eu sou Hayav. Se os dois fossem Reshut Rabim, eu só seria Hayav se eu joguei a uma distância de 4 amot. Mas se um deles é Reshut Yachid e outro é Reshut Rabim, mesmo que eu joguei a um tefach de distância de onde eu estou, eu sou Hayav, porque eu tirei do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Próxima Mishnah. Zarak letoch 4 amot, ונתגלגל חוץ לדלת אמות, פטור. חוץ לדלת אמות ונתגלגל לתוך דלת אמות, חייב. A proibição de jogar alguma coisa no Reshut Rabim é só quando eu jogo isso a uma distância de pelo menos 4 amot. O que acontece se eu joguei alguma coisa dentro de 4 amot, certo? Eu joguei alguma coisa pertinho de mim, a 2 amot de distância, 3 amot de distância, e depois que caiu, isso rolou para fora. Fala Mishnah que é para tudo. Eu joguei a 3 amot de distância, e aí justo eu tinha uma inclinação ou bateu um vento, e depois que isso caiu lá, ele rolou para fora de 4 amot, eu sou patur, porque eu não joguei para fora. Mas se eu joguei longe, eu joguei a 10 amot de distância, e aí começou a voltar, ou com vento, ou porque era uma descida, já que eu joguei para longe e caiu longe, mesmo que isso tenha voltado para dentro dos 4 amot, eu sou hayav. Então tudo vai de acordo com o momento em que eu jogo e aonde cai no primeiro momento. Mesmo que depois isso muda de lugar,
Onde caiu no primeiro momento é o que define. Se caiu perto de mim e depois rolou para fora, eu sou patur. Se caiu longe, mesmo que tenha voltado para perto, eu sou hayab. Pergunta Gmará Ve'alonar, fala Gmará, mas espera aí, precisa ter caído em algum lugar. E a priori, da nossa Mishnah está se tratando que, por exemplo, eu peguei uma bola, joguei a bola para perto de mim, e a bola ficou quicando, rolou e saiu a 4 motos de distância. A priori, porque eu sou patur, ela vai parar só lá na frente. Mesmo que ela bateu no chão no começo, ela não parou, ela pingou e continuou seguindo em frente. Então, ela só parou quando ela chegou longe, a mais de 4 motos de distância. Então, porque eu sou patur? Amarabelhanan veu shenach al-gabei mashma. Não, que realmente a nossa Mishnah está se tratando que no primeiro momento, no primeiro lugar onde ela caiu, ela parou lá e depois continuou rolando. Ou por causa do vento, ou porque era uma descida, certo? Às vezes, se é uma descida não muito íngreme, pode ser que a bola para, ela fica 2 segundinhos e aí ela começa a rolar. Mas tem que ter uma parada. Tem que ter uma parada dentro de 4 motos ou fora de 4 motos. Aí eu sou Hayav ou Patur, dependendo do que aconteceu. E o que acontece depois já não faz parte do meu caso. Na minha tem uma breta que diz isso também. Zerak chutz ledalet amot. Se eu joguei para fora de 4 motos. Udchafto aruach. E veio um vento forte, bateu no objeto que eu joguei, vernissato, e colocou para dentro de 4 motos. Afapiche chazra veotziato, patur. Mesmo que isso saia depois, eu sou patur, certo? Se eu joguei para fora de 4 motos, mas antes de cair em qualquer outro lugar, bateu um vento e fez cair, chegar perto de mim, já que chegou perto de mim, mesmo que tenha saído de novo depois, eu sou patur, porque o primeiro lugar onde caiu, caiu dentro dos 4 motos. Porém, se eu joguei uma coisa longe e bateu um vento muito forte e por um segundo isso ficou parado no ar, certo? Quando teve a força contrária. Eu joguei para o leste, veio um vento do leste, bateu muito forte e trouxe o que eu joguei para o oeste. Então, se ele parou por um segundo, quando tiveram 2 forças contrárias, e depois voltou, eu sou Hayab. Se ele parou em um lugar, é de acordo com o lugar onde ele parou que eu defino se eu sou Hayab ou Patur. Amarava, fala Rava. Toch gimel Rabanan tsarich anaha al gabei macho. De acordo com o Rabanan, se eu joguei uma bola, por exemplo, no Reshut Rabim, e ela chegou a menos que 3 tfachim do chão. Mesmo assim, só o fato de estar perto do chão não é motivo para ser hayab. Precisa parar em algum lugar. Não adianta, se ela passou, mesmo que ela passou rente ao Reshut Rabim, se ela não se apoiou, eu sou hayab. Certo? É diferente do que a gente falou antes, agora eu vou perguntar. Yativ, mesmo que a Marla Arashmate, certa vez, Memra estava falando isso que Rava falou, estava na Sugiá, estava dando shiur e falou, olha, Rava falou assim, Amarlei Ravina Lemeimar, perguntou Ravina para Mreimar, Iranamud, Kufamubet, lá vai no Matnitin, Vemarabi Ohanan Veoshenach, Agabei Macho. Falou, olha, é isso que está ensinando a nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que se eu joguei uma coisa, bateu um vento e levou embora, realmente eu sou patur, porque não se apoiou. E Rabi Ohanan falou que eu sou Hayav se isso parar em algum lugar. Então, qual Hidush de Rava? A nossa Mishnah falou que se eu joguei alguma coisa e veio um vento e levou embora ou trouxe de volta, vai depender se parou ou não. Se ele parou em algum lugar, parou fora de 4 motos, mesmo que voltou, eu sou Hayav. E se ele parou dentro de 4 motos, mesmo que depois ele saiu, eu sou patur, porque ele parou em algum lugar. Então, qual reduz de Rava? Rava que fala que se eu jogo alguma coisa, enquanto ele não parou no chão mesmo, eu sou patur, é exatamente o que está ensinando a nossa Mishnah. Amarlei mitgalgel kamar. מתגלגל, אין סופו לנוח, אבל כיוון דסופו לנוח, אף אגב דלא נח כמאן דנח דמי כמה שמלן. Fala, olha, quando está se tratando de um caso em que tem um vento, o vento vai levar essa coisa embora, vai levando até ir embora, uma coisa que não vai parar nunca. Então, eu poderia pensar, uma coisa que vai ser levada pelo vento, eu só vou ser Hayav se ele parar em algum lugar, mas se não, o vento vai fazer esse negócio sair voando por muito tempo. Então, só se parou em algum lugar, eu sou Hayav. É isso que Rabi Yohanan falou. Mas o nosso caso, em que eu joguei uma coisa no Reshut Rabim, por exemplo, e vai parar daqui a pouco, certo? É uma coisa pesada, que o vento não vai levar embora. Isso vai parar em breve. Eu poderia pensar, olha, mesmo que isso vai parar em breve, eu sou Hayav assim que isso saiu dos meus 4 amot, Kamash Melan, que não. Que eu só vou ser Hayav quando isso realmente parar em algum lugar. Então, se eu estava no Reshut Rabim, eu joguei uma bola, e essa bola viajou rente ao chão, enquanto ela não encostar no chão, eu sou patur. Mesmo que ela vai chegar em algum lugar longe, e ela vai parar no Reshut Rabim, eu vou ser Hayav, enquanto ela não chegou lá, eu não sou Hayav.
qual a diferença entre os dois? Qual a diferença se você Hayav quando ela sai dos meus 4 amot, ou se você Hayav só quando ela chegar em outro lugar? A diferença é o seguinte, a pessoa só é Hayav Korban Hatat quando ele faz uma melachá e ele não sabia que era proibido, ele esqueceu que era proibido. Então eu estava em casa, estava na rua, no Shabat, peguei uma bola e joguei longe, esqueci que era Shabat. Eu vou ser Hayav somente se eu não lembrar do Shabat entre jogar a bola e a bola cair. Mas se no meio do caminho que a bola está indo embora, eu lembro, era Shabat, o que eu fiz? Não podia ter feito isso, já que antes de eu terminar a Melachá, eu lembrei que era Shabat, eu sou Patur, não tem Korban Hatat. Então aqui nesse caso, se eu joguei a bola saiu dos meus 4 amot, e eu lembrei que era proibido, enquanto ela não chegou até o lugar onde ela vai chegar, eu vou ser Patur, porque eu lembrei do Shabat no meio. Mas se a gente falar que no momento em que está perto dos três fachim do chão, é considerado como se estivesse parado já, eu vou ser Hayav mais cedo, eu vou ser Hayav antes da bola chegar até o destino final. Então, se for assim, vai ter diferença. Se eu lembrei entre o momento em que a bola saiu dos meus 4 amot e estava perto ao chão, mas antes dela parar no outro lugar, aí vai ter diferença quando eu sou Hayav. Falar, eu só sou Hayav quando a bola chegar no destino final dela, quando ela realmente cair no chão e parar lá. Mas no meio do caminho, eu sou Patur. Então, se eu lembrei do Shabat nesse meio tempo, eu não vou ser Hayav Korban Katat. Próximo Mishnah. Azorek Bayam Arba Amot Patur. Alguém que joga uma coisa no mar 4 amot de distância, ele é patur. O mar não é considerado nem Reshut Rabim, nem Reshut Echid. O mar é considerado Carmelit, e pela Torá não tem proibição de jogar uma coisa lá 4 amot. Agora, o que acontece se eu tenho água, mas não é o mar? Eu tenho aqui na minha rua, no caminho para a sinagoga, eu tenho lá um rakak maim, uma poça de água. E as pessoas passam pela poça, certo? O Reshut Rabim, a calçada passa por aqui. No meio da calçada tem uma poça de água. Ou uma estrada de terra que eu estou viajando para algum lugar e no meio do caminho tem um buraco lá cheio de água. Nesse caso, esse Rakak Maim, já que as pessoas conseguem passar por ele, dá para atravessar ele andando, ele não é considerado igual ao mar, que é Carmelit. Carmelit é um lugar onde as pessoas não passam. O mar é chamado de Carmelit porque ninguém passa lá. Mas se eu tenho Rakak Maim, se eu tenho uma poça de água que dá para passar por ela, se eu joguei 4 amot nessa poça de água, eu sou Hayab, porque ela é considerada Reshut Arabim. Mesmo que é água e parece com o mar é um lugar onde não dá para andar, ninguém consegue andar no mar. Aqui dá para andar, por isso é Hayab. O que é chamado de Rakak Maim? Qual a condição para ser Rakak Maim? Tem ter menos de 10 Tfahim. Menos que 10 Tfahim, as pessoas passam por ele. Se não, ninguém passa. Se não, é um buraco muito fundo, e aí não é considerado Reshut Rabim. Rakak Maim vereshut Rabim melechet bo, zorek betocho da'at amot Hayab. A Gemara traz, a Mishnah, desculpa, repete exatamente a mesma coisa. A gente vai ver na Gemara por quê. A Gemara repete, Rakak Maim Reshut Rabim Melechet Bo. Se eu tenho uma poça de água que é no caminho do Reshut Rabim, e as pessoas passam por ela, Azorek Betocho Da'at Amot Chayav. Alguém que joga nesse Rakak Maim, mesmo que ele é largo, mesmo que eu joguei 4 amot na distância, passando pela água, eu sou Chayav, não é igual ao mar. Amar Leomer Rabanan Rava, fala Gemara, perguntou um dos alunos para Rava, Bishlema iluch iluch 3 neyaka mashmilani iluch adlichak shmei iluch tashmish aldeadchak lo shmei tashmish. Falou um dos alunos para Rav, olha, eu entendo porque a Gemara tem que repetir 2 vezes a questão de Reshut Rabim mealechet bo e de novo mealechet bo. Eu entendo porque tem que falar 2 vezes. Por quê? Qual o hidush? Eu poderia pensar que, olha, só é chamado de Reshut Rabim, esse Rakak Maim, essa poça de água, só é chamado de Reshut Rabim se é fácil passar por ela. Se ela é rasa, as pessoas passam fácil. Mas se ela é um pouco mais funda, é difícil de passar, talvez não é Reshut Rabim. Então vem a Mishnah e fala 2 vezes Reshut Rabim me'alechet bo, para te ensinar que mesmo que seja um pouco difícil, passar por essa poça é um pouco complicado, é um pouco fundo, um pouco bagunça, mesmo assim é considerado como um lugar que as pessoas passam e é Hayab. Já tashmish al-deadhak, mas algo que é difícil de usar, se por exemplo eu tenho um buraco que ele tem 9 tfachim de profundidade, eu quero guardar alguma coisa lá, é difícil guardar alguma coisa, porque se eu preciso pegar, eu preciso descer lá embaixo no buraco, pegar e trazer de volta. Isso daqui não é considerado um lugar utilizável. Diferente de atravessar o buraco andando no caminho,
É diferente atravessar o buraco ou guardar alguma coisa lá embaixo, que é complicado de pegar. Ele rakak, treizinho e lama ali. Mas por que precisa falar duas vezes rakak maim? Por que tem que falar duas vezes na nossa Mishnah que é uma poça de água? Fala que é um lugar complicado de passar. Por que apareceu na nossa Mishnah duas vezes poça de água? É isso que ele perguntou para Arava. É isso que ele perguntou para Arava. Responde Arava, precisou falar duas vezes. Para ensinar que Irakak Maim, para ensinar que essa poça de água é chamada de Reshut Rabim, tanto no verão quanto no inverno. Ou seja, tanto no verão quanto no inverno, as pessoas passam pela poça. E se não tivesse os dois, eu pensaria que só no verão ou só no inverno é chamado de Reshut Rabim. Por quê? Deita na rada, se tivesse só uma vez Irakak Maim, Avamina, eu poderia pensar o quê? Hanimilei bimotachama. David, a gente demessag lá corei nafshaio. Avamotachamim, motachhamim, lo. Se tivesse escrito Rakak Maim somente uma vez, eu diria o seguinte, eu diria, olha, Rakak Maim é considerado Reshut Rabim, que as pessoas passam nele quando no verão. Por quê? No verão, você está viajando, você vê uma poça de água, perfeita, um mayan, você entra na água, se refresca e segue em frente. Então as pessoas passam dentro da poça. Mas bimota kshamim, mas na época de chuva, que você não quer se molhar, você quer estar seco, que é época de chuva e frio, você quer estar seco, talvez as pessoas não passam pela poça, elas dão a volta. Kamash Minan, a nossa Mishnah ensina que tanto no verão quanto no inverno as pessoas passam pela água e é chamado de Reshut Rabim. Então, se alguém jogou uma coisa a 4 amot de distância dentro dessa água, ele é Hayav, como Reshut Rabim, e não Carmel, não igual ao mar. Veja, e se tivesse só uma vez, eu poderia pensar por um lado que, quer dizer, a gente falou, olha, se tivesse só uma vez, eu poderia dizer que é só no verão e não no inverno. Por outro lado, eu poderia dizer que é só no inverno e não no verão. Por quê? Porque só no inverno seria Shurabim. De que van demitan foi mas eu poderia pensar por outro lado que só no inverno é chamado de Reshut Rabim. Por quê? Porque de qualquer jeito as pessoas estão molhadas, de qualquer jeito o pessoal está sujo da chuva. Então eles passam na água e deixa quieto, segue em frente. Mas no verão, que a pessoa está seca e não está suja, talvez eles dão a volta. Kamash Milan vem a nossa Mishnah que ensina que tanto no verão quanto no inverno as pessoas costumam passar diretamente por essa água e ela é considerada Reshut Rabim. Abai Amar, Abai traz outra explicação porque deve falar duas vezes. Itzer. Saca da Tachemina Mileicha de Lo Avedaletamota, Vleicha de Avedaletamota Kufim Kafelei, Kamash Milan na nossa Mishnah. Abai fala o seguinte: eu poderia pensar que isso, se tivesse escrito somente uma vez Rakak Maim, eu diria o seguinte: olha, Rakak Maim, essa poça de água é chamada de Reshut Rabim, que as pessoas passam por ela só quando ela tem até 4 amot. Mas se é uma poça de 10 amot de distância, tem 5 metros de poça aqui, o cara não quer andar 5 metros na água, ele vai dar a volta. Se é um pouquinho, são até 4 amot, que não é grande coisa, então para que dar a volta? Eu vou passar pelo meio. Mas se é uma poça comprida, uma poça que tem 10 amot de distância, eu poderia pensar, olha, para que eu vou dar 10 amot na água? Deixa eu dar a volta, o caminho é um pouquinho mais longo, mas pelo menos eu não me molho. Vem a nossa Mishnah ensina que não, que as pessoas atravessam a água, não importa o comprimento. Ravashi Amar Itzrich. Ravashi fala que tem outro hidush, tem outro motivo de por que está escrito Rakak duas vezes. Saca data chamina animilecha de aveidale, avalecha de love arba mipsa passeilei. Kamash Milá nossa Mishnah aqui não. Fala Ravashi o seguinte, olha, poderia pensar meio que diferente de Abai, meio que pelo contrário. Poderia pensar o seguinte, olha, quando Rakak Maim, quando uma poça de água é chamada Reshut Rabim, quando uma poça de água é chamada de um lugar em que as pessoas passam por lá, e se eu joguei lá 4 amot, eu sou Hayav, quando essa poça de água tem menos que 4 tfachim, que ela é muito pequena. Desculpa, quando ela tem mais que 4 tfachim, quando ela tem mais. Quando ela tem mais que 4 tfachim, realmente as pessoas entram na água e seguem em frente. Mas se for uma poça pequena, se é uma poça com menos que 4 tfachim, dá para pular. Menos que 32 centímetros, dá para pular fácil. Então, eu poderia pensar que se for uma poça muito pequenininha, ela não é chamada de Reshut Rabim. Por quê? Porque as pessoas chegam na ponta dessa poça, elas pulam e seguem em frente. Ninguém entra na poça, já que ela é muito pequenininha. Então, talvez ela não é Reshut Rabim. Vem a nossa Mishnah ensina que ela é Reshut Rabim. Mesmo que ninguém entre nessa poça, mesmo que as pessoas costumem pular ela, ela é considerada Reshut Rabim. Ravashi Retami, Ravashi segue a opinião dele de outro lugar. Dama Ravashi, Iman Dezak, Venach Aguda de Gamla, Michaev Shareira Bimbo Kimbo. Ravashi fala o seguinte: quando se a gente tem, por exemplo, aquelas
pontes que vão de um lado até o outro no precipício, tem aquelas pontes que tem cordas do lado e tem madeiras no caminho. Ravashi fala o seguinte: o que acontece se tem uma madeira que não está muito boa lá no caminho? Ela está meio que virada do outro lado, as pessoas costumam pular ela. Fala Ravashi, essa madeira que as pessoas costumam pular, mesmo que ninguém pisa, ela é chamada de Reshut Rabim, porque ela está no caminho, as pessoas passam por aqui. Então, igual com relação a uma poça pequena, que as pessoas pulam, mesmo assim ela é considerada Reshut Rabim, porque é o caminho, assim também a gente encontra Ravashi que fala que se eu tenho um pedaço de madeira que está meio podre ou está meio ruim, e as pessoas pulam esse pedaço de madeira, mesmo assim ela é chamada de Reshut Rabim, porque ele se encontra no caminho das pessoas. Então, escolha, vamos falar por aqui.